De novo. Ah, E aí? agora sim. Agora, Agora agora sim, foi. pai. Tá me ouvindo Que bem, mano? isso? Tô. Você tá me ouvindo? Tô, mano. Tá elegante, hein, pai? Esse cavanhaque aí. Ah, e aí, mano? Tranquilo? Tranquilo? Graças a Como Deus, tá mano. as De coisas? Tudo boa. bem? Você? Família? Tô Tranquilo, bem também, mano. graças a Deus. Tudo De bem. boa. Tô com a mulher aqui em casa, tá tendo um tempo aqui comigo. Aham. Aí domingão ela volta pra São Paulo. Ah, show. Vocês jogam amanhã? É sábado, né? Não, joga sábado, segundo jogo. Sábado. Ah, tranquilo, mano. Sábado. Então, eu queria que tu contasse, mano, um pouco da tua experiência. Como é que tu começou no futebol? Qual foi o processo até chegar no profissional? A experiência que tu teve na Europa? Eu queria que tu contasse um pouco aí pra rapaziada que tem um sonho e tá começando, tá querendo começar a seguir a Sim. carreira. Não, antes de tudo falar, né? Que é um prazer falar contigo, mano. Também, mano. Ver o nosso crescimento, ver Deus nos conduzindo para viver algo novo é um privilégio ver o quão maduro você tá em querer ajudar as pessoas, querer ajudar a molecada da comunidade. Por isso que eu quero fazer parte e é um prazer estar aqui com você. Prazer E também, mano. também dizer, né, pai, Obrigado pela que moral. não tem como não ter uma live com você e não lembrar das cavadinhas na nossa primeira Pô, convocação lá para Celeste, tu na lateral lá, cruzando, né? marcada. Correndo errado, correndo errado. Pô, bom demais, mano. Né? Não, mas minha história eu já contei já para algumas pessoas, é sempre um prazer contar e lembrar um pouco de tudo que eu passei. E eu comecei numa escolinha, né, de futebol no Elite, que é em Itaquera, na zona. Travou? Tá ouvindo? Tá travando um pouquinho. Tô vendo, tô vendo. Então, eu comecei numa equipe lá, né, numa escolinha com 5 anos lá em Itaquera, que é na zona leste de São Paulo. Aí eu fui jogando Aham. futsal. Com 6 me chamaram, né, para ir pro Corinthians fazer uma avaliação lá. E eu fiz uma avaliação, passei, eu jogava no ataque, já falaram assim, ó, tem gente de qualidade aqui, pode ir para trás, vai treinar, se você quiser Aham. jogar. Aí fui treinando e tal, fui fazendo uns treinos específicos que o treinador lá, o Célio, pedia para eu fazer. Meu pai me Aham. ajudava e tal. E assim foi fluindo. Aí dos 6 aos 13, né, eu joguei futsal, eu parei com 13 anos, porque não tinha como fazer os dois ao mesmo tempo e estudava, Aham. estava muito desgastante. E, E com e 11, qual a pode importância, mano, falar. do futsal? Mano, eu acho que é O que tu acha? primordial você ter um fundamento de futsal, porque as características que eu tenho, que eu acredito que fazem eu ser um jogador diferente, é Aham. justamente aquilo que eu aprendi no futsal, entendeu? Então, tu acha Então que, eu tipo, acho que é bom começar do futsal pra garotada nova e depois exatamente, pro campo, né? É muito exatamente. importante. Que é o início, porque quando você é criança, né, você é novo, o espaço é menor. Então, quando Sim, você se adapta ao espaço menor, quando você abrir para um espaço maior, você vai ter muito mais qualidade para desenvolver, porque você já está acostumado com um espaço curto, entendeu? entendi. Então, Te acredito obriga que a é pensar mais rápido. fundamental. Obriga a pensar mais rápido, tomar ação, decisão mais rápida. Exatamente, exatamente. E Show. eu acho que é fundamental. E se você vê todos os jogadores assim de alto nível, eles de alguma forma eles passaram pelo futsal, Essa é importante, né? então. É. Então, aí pode continuar, pode prosseguir. Eu E, te e cortei. foi isso. Aí, com 11 anos eu fiz como eu já estava lá no Corinthians, né? Estava acessível de fazer avaliação no campo. Aí eu fui fazer a avaliação, passei logo na primeira semana e fui ficando, já me colocaram como capitão. E as coisas foram acontecendo. Eu vou ser até breve, né, para não estender Ah, muito. é, Aí eu, tranquilo. com 13 anos, eu já estava com a categoria sub-15 e muitas A pessoas tua já base falando que eu toda tinha que foi no tirar. Corinthians, né, mano? Isso, isso, isso. Eu só Depois eu queria saí que tu para ir pro falasse profissional. até a importância de, tipo, dar sequência num time só na base, que é a Sim. importância disso. Faz Não, com diferença, né? certeza. Eu tive uma Não, experiência ruim, que eu tava no Botafogo, né? Eu saí. Eu acredito que se eu ficasse é, lá, né?
Eu acho que isso é É, importante. exata, Não tá trocando muito de clube nessa, na base, né? exatamente, porque quando você permanece num lugar, você cria raiz e você vai É. construindo sua história. Óbvio Aham. que a sua história não foi apagada. Em todos os lugares que você passou, fez o homem que você se tornou hoje. Querendo ou Ah, não, você aprendeu em todo lugar, mas ao mesmo tempo, eu lembrando um pouco da sua história, você estava no Botafogo, então você já tinha raiz, você já tinha uma história. Aí quando você muda um ciclo, quando você muda de lugar, você precisa provar tudo de novo. tem E tudo até novo, né? provar é difícil, entendeu? Ainda mais na nossa cidade ali, que tem muita gente, muito jogador sonhando, então é muito difícil você se adaptar, você provar seu valor. Então, eu recomendo, eu sei que às vezes as circunstâncias fazem que o jogador mude, né? Mas assim, se conseguir criar raiz em um lugar, ter uma base sólida de construir sua história, tal, se tiver que mudar, faz parte. A Aham. mudança é necessária. Mas assim, eu acho válido, entendeu? Você se manter num lugar, construir sua história, honrar aquele lugar, aprender o máximo que tiver, o que puder, na verdade, Aham. e deixar as coisas acontecerem, né? Hoje eu vejo isso, né? Eu entendi Sim, pela experiência que eu tive. E eu tento passar isso para alguns meninos também, que é importante você ficar num lugar, criar raiz. Lógico, se tiver que mudar, como você falou, mudar. Mas se puder ficar, criar raiz e vai embora, não dá sequência no exatamente. trabalho. Porque querendo ou não, acho que a nossa cultura brasileira tem que desconstruir algumas coisas de que, tipo assim, se não tá jogando ou se não tá sendo titular absoluto, tem que mudar. E não é assim. Não quer dizer que É, você ter tá no banco que paciência, tá né? tudo ruim. Tem que, A importância da. tem, Queria até que falasse sobre isso também, da paciência, mano, de trabalhar, ser paciente, exatamente. a É saber importância. respeitar os processos, por exemplo. É isso aí. Eu sempre fui um cara que sempre joguei, né? A gente jogou junto. Eu sempre fui um cara que sempre Aham. joguei. E quando eu ficava no banco, eu mudava de personalidade, porque eu não aceitava, eu não conseguia conviver bem com os caras da minha posição e isso me fazia mal. Só que com o tempo você vai amadurecendo. Quando eu fui para a Bélgica, eu passei por esse processo de ficar no banco de reserva. Eu fui para Israel, passei por esse mesmo processo e fez eu entender que, assim, primeiro de tudo, eu tenho que respeitar o companheiro que está jogando. Claro. Segundo, eu tenho que entender o que eu preciso fazer de melhor e mais que o treinador quer, né? Para que eu volte a jogar e tenha mais oportunidade. Porque a gente sempre joga o erro pro próximo, a gente sempre joga o erro pro treinador, sendo que às vezes ele quer algo da gente que a gente não tá fazendo, entendeu? Ah, entendi. Então é saber respeitar os processos, porque às vezes o treinador ele vai querer algo do time que você não está fazendo. Então você vai ter que ficar no banco para estar aprendendo e quando você tiver a oportunidade estar fazendo. Não que você não preste, entendeu? Sim, Então é é. algo a ser trabalhado na nossa cultura. Até eu mesmo, por exemplo, te comentei com você ontem. Ontem, semana passada, eu joguei com a camisa 10. Aí ontem teve o jogo, eu nem entrei no jogo. É por isso eu É não porque tô essa valendo nada? performance. Sim. É, claro que não. Eu tenho valor, só Aham. que no jogo de ontem o treinador não achou válido me colocar, achou que outros caras estavam melhores condicionados ou Então, na é tática, então tem que saber respeitar. muito importante saber respeitar e continuar trabalhando, né? Trabalhar. E Exatamente, aí, para exatamente, estar pronto na hora que precisar, você corresponder à altura. E exatamente. fala um pouco da sua experiência, mano, que tu teve na Europa, como é que foi? Para mim, eu acho que foi um divisor de águas de separar o Renan, que sempre, assim, como eu sempre joguei em time grande, né? Eu passei pelo Corinthians, aí fui um tempo no Red Bull e voltei. E depois fui embora para a Bélgica. Porque eu sempre tive tudo mastigado. Como eu já tinha uma história, já tinha ido para a seleção, então era tudo muito fácil, eu já conhecia todo mundo. Aí você ir para um lugar diferente, passar frio, a dificuldade da língua, a tática é totalmente diferente, o jogo é totalmente diferente. Eu acho que foi a divisão do menino Renan para o homem Renan, começar a amadurecer, a entender mais o futebol, a entender mais o que eu queria da minha vida, entendeu? Porque a experiência na Bélgica fez eu enxergar o futebol como um todo, a postura que eu tenho que ter, o dia a dia de alimentação que eu comecei a morar sozinho, saber respeitar, saber se adaptar a uma cultura nova.
E eu acredito que foi um divisor de águas porque foi uma experiência muito boa, sabe? Que ali fez eu entender mais, assim, do que eu queria para minha vida, do que eu precisava fazer para chegar num alto nível, de continuar buscando, sonhando, mais uma vez, respeitando. Quando você está no banco, não quer dizer que você não presta. Quando você está jogando, você dá valor e procurar fazer o máximo. Entendi. Foi incrível. E qual é a importância, mano, do Corinthians? Tu fez a tua base toda no Corinthians, ficou um tempão lá. Qual a importância do Corinthians para você na sua vida? O que acrescentou? Ah, para mim, eu sou muito grato, assim, o Corinthians tem a parcela muito grande de quem eu sou hoje, né, do jogador que eu sou hoje, porque eles me formaram, né, então eu sou muito grato, e eles me formaram um cara vencedor, sabe, porque sempre eu coloquei na cabeça que eu precisava ganhar. Hoje eu entendo que nem tudo na vida a gente vai ganhar, mas ao Ah, mesmo tempo eu sou ambicioso de querer sempre mais. E o Corinthians fez eu me tornar um cara assim, de acreditar, mesmo que você seja limitado. E assim, eu era um cara limitado, e quando eu olho para trás, eu vejo que passou muitos caras melhores que eu, jogavam mais que eu, só que por eu me dedicar, por eu acreditar que você fazer mais, trabalhar duro, você pode chegar no lugar que você deseja. O trabalho é muito Corinthians me ensinou importante. isso, entendeu? Então eu acredito que eu me tornei profissional, graças a Deus, por ter acreditado nisso, que eu tinha que trabalhar duro, apesar das limitações, para chegar num lugar onde eu desejo. Então, o Corinthians contribuiu muito com isso, para eu começar a ter esse caráter, entendeu? De um cara trabalhador, que corre atrás do sonho, que deseja vencer sempre. Show, mano. E seleção de base, mano? Qual é o teu ponto de vista? Tu acha que atrapalha, ajuda? Porque tem muitos jogadores que acham que já tá bom, não preciso fazer mais nada, provar mais nada, e acaba que às vezes fica no meio do caminho, né? Por acomodar, por acomodação. E o que que tu acha? Qual é o teu ponto de vista em relação a isso? Ah, travou um pouquinho? Tá escutando? Alô? Tá escutando? Tá ouvindo? Tô, e Tô, tu? agora eu tô. Mas o seu tá travando um pouco. Show. Aqui tá bom também. Então, beleza, eu posso falar? Pode, pode. Aí tu fala também um pouco da tua experiência na seleção, quantas vezes tu já foi convocado, os lugares que tu já Não, foi, o que que claro. tu ganhou com a seleção. Sim. Primeiro eu vou falar um pouco daquilo que eu ganhei, depois eu compartilho se é bom ou ruim. A gente foi Beleza. junto, né? A primeira convocação foi com 14 anos. Aí depois com 15 anos eu voltei de novo. Aí depois eu fui convocado com 16 anos para a preparação do Sul-Americano. Aí eu fui campeão sul-americano, fui campeão em 2 quadrangulares, né, no Chile, nos Estados Unidos. E foi muito importante, né, no meu crescimento, na valorização profissional como atleta, porque você chega no clube com uma moral diferente, as pessoas te olham Ah, diferente e te respeitam mais, é natural isso, porque você representa seu país e você se torna um dos melhores jogadores do Brasil, né? Querendo ah, ou não. E em relação a bom ou ruim, com certeza eu vou falar que é bom, porque valoriza demais, te ajuda demais, você aprende demais, você vive um cenário totalmente diferente do que você vive no diferente. clube, Aham. mas ao mesmo tempo, se o jogador não tem alguém para auxiliar e mostrar o caminho de que a seleção é um processo, mas se você não continuar fazendo, de nada vale, porque se a gente olhar a foto da nossa primeira convocação, quantos estão jogando alto nível, quantos É, viraram profissionais? Por quê? Todo mundo tinha qualidade, mas por que uns chegaram e outros não? Às vezes é justamente por isso. As pessoas que estão ao redor não contribuem tanto na relação de, ó, calma, ó.
não se empolga, continua trabalhando. Agora você é exemplo, você precisa fazer mais. Justamente por você estar na seleção brasileira, você precisa fazer mais. As pessoas E às vezes te acontece ao olham diferente, contrário. te olham com outros Exatamente, olhos, você aí se você torna tem que dar o exemplo. exemplo. Isso aí. Exatamente. E se você fazer menos, você já está perdendo tempo. Porque aquele cara que não está indo para a seleção, ele está trabalhando duro e ele está subindo. E se você que está aqui não evoluir mais, uma hora ele vai passar você, entendeu? É. Então, mesmo O você nível estando de lá, você tem que competitividade continuar fazendo. é muito alto, o nível de competitividade. E ainda mais aqui no Exatamente. Brasil, que tem muitos jogadores bons, pô. Aí tá sempre mudando, Exatamente. agora tem que estar sempre com nível alto. É. E é justamente isso. Eu hoje eu enxergando um pouco do que eu entendo, eu acho que é mais psicológico do que propriamente de qualidade técnica. Ah, por que Né? esse cara não chegou? Porque o psicológico dele atrapalhou de achar que estava bom, achava que estava suficiente, aquilo que ele fazia com 16 anos, 15 anos, fazendo profissional. Não, você precisa estar em constante evolução, não só no futebol, mas em tudo na vida. Se você estacionar, se você parar e se acomodar, esquece, alguém vai passar você, alguém vai se tornar melhor que você. Às vezes não tem a técnica que você tem, não tem a qualidade que você tem, mas por se esforçar e trabalhar duro e evoluir de degrau em degrau, ela vai passar você. Então, a seleção é muito boa, mas se você não tiver a mentalidade de querer buscar mais, ela pode atrapalhar. E a transição da base para o profissional? Tu sentiu muita diferença? Como é que é? Eu senti um pouco porque eu sempre fui um cara que, como eu falei, eu trabalhava demais, só que eu me cobrava demais. E no Corinthians, quando eu estava voando para subir profissional, foi uma das gerações que mais ganhou título. Então, eu tive Vocês foram dificuldade de campeão ter da oportunidade. Copinha, não foram? Foram campeão da Copinha? Foram, Exatamente. né? A gente foi campeão da Copinha, sim. Subiu algumas peças que precisava no profissional, só que na minha posição de volante tinha muita gente, tinha Ralf, tinha Gabriel, tinha Bruno Henrique, então não tinha como eu ter espaço lá. Apesar de ter mérito, eu não tinha espaço para estar lá. E eu falei, ó, já que eu não vou ter oportunidade, deixa eu ir pro Red Bull, porque eu quero tirar esse selo de base, eu não quero ser mais jogador de base. Tu pediu para ser Aí eu fui pro emprestado Red Bull, eu pedi para ser emprestado, né? para E os jogar. caras, assim, não gostaram tanto porque queria que eu ficasse no sub-20, mas eu não me arrependo, entendeu? Porque eu aprendi no Red Bull, não foi da maneira que eu queria, da maneira que eu planejei, mas eu aprendi demais, eu comecei a olhar, me enxergar como profissional. E depois que eu voltei pro Corinthians, também não tive tanta oportunidade. Aí foi que eu decidi ir para a Bélgica, entendeu? Começar uma vida na Europa, que sempre foi meu sonho. E assim, mas a transição ela foi difícil porque assim, eu me cobrava demais. E essa transição, às vezes a gente acha que subiu, tem que chegar e começar a jogar. E não. Às vezes você vai ter que aprender com outro cara que está lá, vai ter que ter paciência para esperar a oportunidade e tá em evolução. E o que que tu acha que, que é importante para um jogador chegar no profissional? O que que ele tem que fazer? Primeiro, eu falo isso para mim mesmo todos os dias. Acreditar nele, acreditar em si mesmo. Mesmo quando todo mundo não acredita em você, você precisa acreditar. É uma coisa que eu brigo comigo mesmo, entendeu? Por como eu falei. Porque às vezes a gente está jogando, tá tudo bem, e se você tá no banco, a gente acha que não tá, mas tá tudo bem. O importante é estar evoluindo e estar crescendo. Então eu recomendaria isso, né, como conselho. Acreditar em si mesmo. Segundo, trabalhar duro todos os dias. Então, Todos os dias um pouco. Hoje, o nível está muito alto, todo mundo trabalha demais. E se o cara ele relaxar, ele não vai chegar no lugar que ele deseja, porque tem alguém fazendo mais que ele. Ter fé, ter fé em Deus, que as coisas vão conspirar ao favor, porque eu não acredito em sorte, sabe? Eu acredito que Deus ele olha para todos e deseja abençoar todos os filhos. Mas ele não é incoerente, entendeu? Deus é coerente e ele vê aqueles que trabalham mais e aqueles que trabalham menos. Então, aqueles que trabalham mais, de alguma forma, eles serão recompensados. Então é então, isso. Ter fé,
acreditar em si mesmo e trabalhar muito duro, todos os dias. Você se entregar, porque além de ser um sonho, é uma profissão. Então, você tem que se tornar excelente, você tem que fazer tudo que você pode. Porque um dia vai passar, entendeu? É. Um dia tudo vai acabar. O futebol vai acabar um dia pra mim, entendeu? Mas aí eu vou ter que olhar pra trás e eu vou falar, eu dei tudo de mim, sabe? Aham. Eu fiz tudo que eu pude. Não, show, mano. E Então, tu, eram essas três coisas. as três coisas importantes. E Israel, como é que foi lá a tua experiência? É um país, pô, bonito, tem uma história toda. Sim. Como é que foi estar lá em Não, Israel? exatamente. Israel, para mim, também foi uma experiência incrível. Não, eu falo para todo mundo, não só como profissional, mas espiritualmente também, por ser um país muito religioso, de você entender um pouco da história, daquilo que Deus fez naquela terra, daquilo que Jesus fez naquela terra. E eu sou muito grato a Deus por ter passado por lá. E assim, além de um país lindo, o travou? Entendeu? Agora ficou bom, pode falar. Tá ouvindo, irmão? Tô vendo. Então, Então, além de um país lindo, é um lugar onde o futebol está em evolução, entendeu? Está evoluindo, eu aprendi demais lá. A língua é totalmente diferente, né? Totalmente Mas é diferente. um lugar onde eu aprendi, fiz amizades, tenho amizades até hoje que eu converso todos os dias, se der. E assim, foi um lugar onde eu fiquei um ano na pandemia, morei sozinho, difícil. Foi onde eu tive que conhecer mais de mim mesmo, sabe? E foi uma experiência incrível, assim, não só como futebol, não só como atleta, mas como ser humano também, fez eu crescer bastante. Então, também sou muito grato a Deus por tudo que eu vivi lá, de alguma forma, tantas coisas boas, tanto as coisas ruins, de alguma forma eu aprendi bastante. Ah, show, mano. E qual o conselho que tu dá, mano, pra garotada que tá começando, quer seguir o sonho, mas às vezes não sabe da dificuldade que enfrenta de ir para outro país, ficar sozinho, não ter pai para ajudar, não ter mãe, não ter a família Sim, por perto. Qual o conselho que tu dá, mano? exato. Primeiro, eu acho que de tudo, o princípio da vida e do futebol é o cara ser grato, é o atleta, a criança, o jogador, ele ser grato às pessoas que ajudam ele e saber honrar também as pessoas que ajudam. Os pais, às vezes não tem os pais, os avós, os tios, quem quer que seja, saiba honrar essas pessoas e respeitar essas pessoas. Porque quando você tiver um treinador, você também vai honrar e respeitar eles. E o princípio da vida é esse. O conselho é baseado no que eu falei antes. É acreditar, é ter fé, é saber respeitar os processos da vida, é saber entender que na vida não é uma flor, vai ter Ah, dificuldade, a gente vai passar por dificuldades, vai ter diversas vitórias também, vai ter diversas derrotas, mas quando você tem um foco, você tem que permanecer nele. Não importa como esteja, não se distraia, entendeu? Foca naquilo que é seu objetivo. Trabalhe todos os dias, acredite que é possível, porque de alguma forma a vida vai conspirar ao favor para que essa oportunidade chegue e você esteja pronto para ela, sabe? show. E no Confiança, tu chegou, tem quantos meses no Confiança? Eu tô no Confiança há 4 meses. Eu cheguei em fevereiro. É um lugar também que eu gostei demais. Estou aprendendo bastante. É um lugar novo. A primeira vez que eu venho para o Nordeste, né? Joguei Ah, bastante jogos. Tenho jogado, tenho tido oportunidade, tenho aprendido com todo mundo de lá. E tô confiante que esse ano vai ser bom. A gente tem a Série B que vai começar no final desse mês. E tem tudo para ser um ano maravilhoso, onde tem tudo para dar certo e eu estou confiante, trabalhando duro e esperando as oportunidades para alcançar coisas melhores, lugares melhores e ganhar títulos aqui, né? A gente está na semifinal de um campeonato aham. e a gente está trabalhando duro para que isso aconteça. Show, mano. Então, é isso, né, mano? Te agradecer aí pela moral. Que Deus continue te Que isso, abençoando. tamo junto. E vamos marcar pra tu vir aqui no Rio conhecer o projeto. Não, Marcar uma a gente resenha. tá marcando essa resenha aí, ó. Pô, já faz tempo. Desde que você tinha cabelo, pô.
Agora Não, mas vamos marcar sim. vamos, mano. Vamos Né, mesmo. pô, eu também. Mas é isso, Não, mano. mas vamos Obrigado pela marcar sim, com moral. certeza. Obrigado pela moral aí, valeu, mano. Espero Valeu, que tamo junto, Deus essa abençoe. resenha Nesse... tenha acrescentado na vida de alguém, ajudar alguém. Com certeza, Muito com bom falar certeza. contigo. E igualmente, irmão, e muito sucesso para você. Na verdade, estou muito feliz pelo homem que você se tornou, de pensar em ajudar a criançada. Eu creio que Deus já está abençoando seus projetos. Tudo que você tocar vai ser abençoado aí. E essas crianças vão ser impactadas de alguma forma. E elas vão olhar você como exemplo. E a gente vai ver muita gente se tornando profissional porque você contribuiu de alguma forma. Valeu? Obrigadão Irmão, por ter tamo me junto. chamado aí. Fica Sempre um com Deus. prazer. Nada, pô. Valeu. Deus Obrigado você. abençoe. Fica com Deus. Tamo junto. Manda um abraço pro Baixinha. Aí, ele tá aqui, pô. Aí, é o Renan, pô. Jogava no Beleza, Baixo. Outro abraço aí. E aí, guerreiro? Tranquila? Beleza? Você é Tranquilo, famoso, estamos viu? aqui na luta. Tô tentando mandar um atleta lá Tá pro certo. Atlético. Boa, é isso aí. É isso aí, vai dar certo. Deus quer. Valeu, mano. Fica com Deus. Um Amém. abraço. Valeu, irmão. Fica com Deus. Abraço. Valeu, Tchau, tchau. obrigado.